Aleluia! Boa noite, meu povo! Glória a Deus! Joaquim Carvalho, Manuel, Marineuza, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Armindo Kelme, Deus abençoe. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. José Gessé Marcos, seja bem-vindo. Marilza, Carlos Silva, Luiz Carlos, Zé Carlos, Valdeci Bispa, aleluia. Olha aí, a Marineuza, o Gildésio Pereira, Francisco Alves, Maria Deusimar, né? Deve ser Deusimar, Sandra Cândido, Magno Alves, Lídia Valente, Fernando Terra, Lorilis Marta, glória a Deus, seu Antônio Barbosa, Lúcia Silva, todos sejam bem-vindos e bem-vindas nesta noite. Deus abençoe a todos. Fala para mim, pessoal, de onde vocês estão nos assistindo. Wellington Sabino, Deus abençoe. Francisca Gomes, Tereza, Vicente Protes, Fábio José Assunção, glória a Deus. Marcos da Silva, é isso, né? N7, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Vicente Protes, fala para mim, Vicente, de onde vocês estão nos assistindo. Se vocês já estão inscritos no meu canal, se ainda não estão inscritos, por favor, vai lá e se inscreva. Assim você nos ajuda a ir mais longe com a palavra de Deus. Irone Zabotti, Deus abençoe. Olha a Silvia Brito chegando aí. A paz do Senhor, Silvia. Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Glória a Deus. Alexandra Silva, Marlene Barreto Cunha, Jane Valéria Rodrigues Freire. Olha o Sandro aí também. Sandro Santo, Deus abençoe, meu querido. Olha, amado, já posso falar. Olha, o Vicente está dizendo que é de Minas Gerais. O Sandro Santo acabou de chegar, ele é da Bahia. E a Silvia Brito também é lá de Araçatuba. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Eu quero saber mais. De onde você está nos assistindo, amados? Entra aí e fala para mim, para que nós possamos reportar a todos. O Sandro Santo acabou de receber um presente, um distintivo. O Wellington Vitor, glória a Deus. Maria Bezerra Lima, Minas Gerais, Vicente Protes já disse para nós. Eu quero saber, Minas Gerais já chegou aí. Bahia, Minas Gerais e São Paulo está bem representado aqui hoje, através do Sandro, através da Silvia e através do Vicente. Amém? De onde você está nos assistindo? Olha, a Silvia está dizendo, choveu demais aqui, muitos estragos. Olha, Cintia, aqui também está chovendo. Graças a Deus, eu estou muito feliz, até porque você sabe que a gente tem uma terrinha aqui da igreja, uma chácara, e lá nós temos muitas plantas. E estava bem seco esses dias atrás, né? Nós precisávamos molhar, não tínhamos água para molhar. E eu orei a Deus e pedi para Deus mandar chuva para nós. E a chuva veio bem tranquilo mesmo, bem mansinha. Foi uma benção, tem sido uma benção aqui para nós. Que Deus abençoe vocês aí em Araçatuba, tá? Porque aqui em Campinas, graças a Deus, a chuva tá tranquila, tá caindo assim, bem mansa mesmo. Amém? Deus abençoe. Mais alguém, queridos? De onde você está nos assistindo? Cadê o pessoal, meu Deus do céu? Amém, pastor Jesus? Abençoe grandemente a sua vida. Aí é o Sandro que está falando. O Sandro é amigão da gente aí de muito longas datas. Jaciara Josefa, boa noite. Eu sou de João Alfredo, Pernambuco. Olha, o Pernambuco chegou também, pessoal. Então nós temos aqui hoje Minas Gerais, Pernambuco. Nós temos São Paulo representado aí pela Silvia, Araçatuba. E também temos a Bahia representado aí pelo Sandro, Salvador. Deus abençoe. José Ribeiro está dizendo, ora por mim. Vamos orar então pelo José Ribeiro. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, nós oramos pela vida do José Ribeiro. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu poder, o teu livramento, em nome do Senhor, Pai. Arranca todo o mal e traga sobre o teu filho a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, José Ribeiro, Deus abençoe. Parabéns por 2510, Jefferson Machado. Não entendi aqui, obter tráfego, não entendi nada, mas amém. Deus abençoe a todos, glória a Deus. Olha aqui, tá mandando incentiva os teus espectadores a partilhar a tua live e a convidar mais amigos. Querido, faça isso, compartilhe a live aí com a sua rede e chame mais pessoas para estar conosco, amém? É uma sugestão aqui do TikTok, do Kawaii, pedindo para vocês estarem aí compartilhando essa live, amém? Eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. Assim que a gente entrar na palavra, vocês verão que de fato é muito bênção estarmos aqui. O Joffre Dias está dizendo, pastor, boa noite. O que é que o senhor pensa da prisão do ex-presidente Bolsonaro?
Queridos, eu não quero discutir política aqui, tá? Eu tenho a minha posição política, com certeza, tá? Eu estudo bastante sobre isso, mas eu não quero trazer esse assunto aqui. Vamos permitir que essa live seja somente da palavra de Deus, para não ter problema. Eu sei que tem pessoas de direita e de esquerda aqui dentro, e vamos respeitar então a posição de cada um, amém? Aliás, democracia é isso, né? Respeitar a posição de cada um, tá bom? Deus abençoe, viu? Já imaginava que você, sim, eu sou bolsonarista, sim, tá? Mas então, cada um defende o seu lado, fica tranquilo, nós vamos trazer para cá. Aqui nós vamos discutir a palavra de Deus, tá? Deixa a política para discutir no campo político. Aqui a gente vai discutir a palavra de Deus. Amém, Jesus? Se você é esquerdista, fica aí. Porque a palavra de Deus, ela não defende nem um lado nem o outro. Ela defende a verdade. Amém? Deus abençoe. Já imaginava, tá bom. Maravilha, Joffre Dias. Deus abençoe. De Borges, de onde falas? Eu falo aqui de Campinas, São Paulo. Seja bem-vindo, De Borges. E se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. José Ribeiro está seguindo o stream, está gostando do stream. Soldado de Cristo, oi, amém. Deus abençoe sua vida. Lucelena, acabou de chegar, Deus abençoe. Beatriz Manuel, Deus abençoe. Rodinei Monteiro, Deus abençoe. Edson Braga, seja bem-vindo. De Borges está dizendo beijos, amém. Deus abençoe a sua vida, De Borges. Rony Monteiro, acabou de chegar. Daniel Aparecido Barbosa, sejam todos bem-vindos. Michele Antero, Deus abençoe sua vida. José Odécio da Silva, oi, qual religião de Elias, Moisés, Abraão, Felipe, quando pregou para o eunuco? Então, queridos, eu não estou aqui para discutir sobre isso, eu estou aqui para falar de Jesus, amém? Deus abençoe o José Odacir da Oliveira, da Silveira. Eu vou falar de Jesus aqui, querido. A gente não vai se ater a esses detalhes, essas coisas aí, questão de religião. Eu estou aqui para falar de Jesus, tá? Glória a Deus. Nem política e nem religião. Eu estou aqui para falar de Jesus. Jesus Cristo, o Senhor. Amém, Jesus? De Borges, Manuel Morim, Manuel entrou. Ramon Chiti, Edmar Martins, sejam todos bem-vindos. Querido, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Vamos juntos, porque até às 20 horas aí nós temos uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E o tema de hoje é não viva de aparência. Não viva de aparência. Esse estudo, como eu sempre tenho reportado, dando os créditos aí, esse estudo vem lá da Igreja Batista, aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Nós recebemos ali, através dessa ministração, tá? Que nós somos ministrados também, eu passo para vocês, amém? Glória a Deus. Joffre Dias está insistindo aqui em discutir questão de política. Joffre, não adianta que você não vai me convencer. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Se você quiser conversar particular sobre isso, a gente entra em contato particularmente e fala sobre isso. Mas aqui não, aqui é a área de conversar sobre a palavra de Deus. Eu sei que você está me instigando, né, a falar isso, mas eu não quero falar isso aqui. Aqui não é lugar para isso. Amém, Jesus? Querido, o texto base aqui é Mateus 23, 27, 28, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E o tema de hoje é não viva de aparência. Adriana Aparecida está dizendo: ore por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Adriana Aparecida. Clamamos e pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua unção, teu poder sobre a vida da tua filha, que ela possa receber das tuas mãos hoje o milagre que ela tanto espera. Eu creio que o Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor, e o Senhor é aquele que atende, meu Pai amado, o nosso grito de socorro. Então ajuda a tua filha nesta noite. Em nome de Jesus eu declaro a vida dela abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Adriana. Deus abençoe sua vida. Rafael Albuquerque acabou de chegar também. Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Pessoal, você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. E o tema de hoje, então, é não viva de aparência. O texto base é Mateus 23, 27, 28, onde diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E o quebra-gelo aqui nos diz o seguinte: na sua opinião, o que significa viver de aparência? O que você entende em viver de aparência? Tá? Reflita aí, escute aí na tua alma o que é viver de aparência.
Será que você, será que eu, será que nós temos vivido apenas de aparência ou nós temos buscado a verdadeira essência do Evangelho a ponto de procurar viver o máximo, né, da expectativa de Deus em relação aos princípios? Se nós temos obedecido a sua palavra ou se nós temos nos tornado apenas religiosos, mais um religioso, tá entendendo? Sem vida com Deus, que é o que mais tem hoje na nossa nação. E nós precisamos estar atento a isso. Por isso que essa ministração vem agora, para poder confrontar a nossa alma e dizer e mostrar para nós em que ponto nós estamos nessa caminhada. Se nós de fato somos cristãos ou se nós somos sepulcros caiados. Por fora, como dizia minha avó, bela viola, mas por dentro pão bolorento, pão mofado. Tá? Então, quem você é? É uma pergunta que você pode fazer para você. Nem olhe para ninguém. Porque quando a gente tem esses embates, a gente sempre pensa no outro. Ah, mas aquela pessoa esquece a outra pessoa. Pensa em você. Como é que você tem sido? Como é que tem sido a tua vida diante do Senhor? Eu tenho que olhar para a minha vida e ver como é que está a minha vida diante do Senhor. Tá? Porque o hipócrita é aquele que tem uma aparência boa, mas dentro dele está tudo podre. E nessa noite, o tema da ministração é: não viva de aparência. Não viva com máscara, mas seja você de fato, na essência. No texto lido como base, Jesus advertiu severamente os fariseus, dizendo que eram como sepulcros caiados, bonito por fora, mas cheio de impureza por dentro. Essas fortes palavras nos alertam a não vivermos de aparência. Vivemos em um tempo em que a aparência muitas vezes tem mais valor do que a essência. E fato, hoje as pessoas valem mais pelo que elas apresentam do que de fato elas são. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque existem muitas pessoas que parecem muito bem na foto, mas na realidade a vida delas são totalmente pervertidas, fora do padrão espiritual. E nós temos que tomar muito cuidado. Muitos se preocupam em mostrar uma imagem diante dos outros, mas não se preocupem como estão diante de Deus. A Bíblia nos ensina que o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Isso está em 1 Samuel 16:7, quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé ungir um dos seus filhos, né? Que no final a gente vai saber que era Davi o escolhido. Mas até então nem Samuel sabia quem era. E por isso que quando passava aqueles homens de guerra, preparados, homens prontos, né? Aqueles homens que estavam ali bonito diante de Deus, diante dos homens, ele simplesmente olhava e dizia: é esse o homem que Deus escolheu. E Deus dizia: não, não é esse, porque Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. E Deus então fez esse embate de alma aí com Samuel, até ele entender como que Deus trabalha. E muitas vezes nós precisamos entender isso. Há muitas pessoas dentro da igreja que não entendem como é que Deus trabalha. Ainda estão, muitas vezes, equivocadas, tá? Perdendo tempo com aparência, quando na verdade nós precisamos buscar ao Senhor e ter um coração totalmente convertido a Ele. A vida cristã não pode ser sustentada por máscaras, mas deve ser marcada pela sinceridade, autenticidade, integridade e verdadeira comunhão com Deus. Nesta noite aprenderemos 3 verdades que nos alertam a não viver de aparência. 3 verdades que nos alertam: não viva de aparência, não viva de máscara, não seja aquilo que você não é, tá? Não busque aplausos, não busque somente a aprovação dos homens, mas procure em primeiro lugar ser aprovado por Deus. Amém, Jesus? 3 verdades que nos alertam a não viver de aparência. A primeira verdade é: Deus vê além das aparências. Deus vê o teu coração. Deus vê as palavras antes delas nascerem, antes delas saírem da sua boca. A Alcione, minha prima aí, ó. Paz do Senhor, Alcione. Deus abençoe sua vida, varô. Manda um abraço para sua mãe aí, para todo mundo, pro Lê, pro Dê, para todo mundo aí, tá bom? Assim que a gente puder, nós vamos estar chegando por aí. Por enquanto a gente está com muita atividade aqui, muita dificuldade. Não temos como chegar aí em Ilha Solteira, Pereira Barreto, nessa região maravilhosa que a gente ama tanto. Mas assim que nós tivermos condições, a gente vai estar deslocando para aí, tá bom? Manda um abraço para sua mãe. Deus abençoe a todos aí, viu? Minha prima Alcione acabou de chegar aqui, ó. Era para mim ter falado sobre ela, porque eu vejo que nos vídeos que eu refaço o recorte, todos os vídeos ela assiste. Só que ela nunca tinha entrado na live, ou pelo menos eu não vi ela entrar na live, e hoje eu tô vendo. Seja bem-vindo, tá, Alcione? Deus abençoe sua vida. Então a primeira verdade é que Deus vê além das aparências. E nós vimos aqui então 1 Samuel 16,
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E isso para nós tem que servir como uma reflexão nessa noite, porque se nós temos buscado mostrar para os outros quem somos e não para Deus, Deus sabe quem somos de fato. Deus olha para dentro de nós e Deus sabe todas as coisas que acontecem dentro de nós. Deus sabe dos bastidores da nossa alma, da nossa vida. Deus sabe de tudo quando as luzes apagam. Deus sabe de tudo quando nós nos recolhemos ali para a nossa vida privada. Deus sabe de tudo. Por isso, nessa noite, querido, quem você é diante do Senhor? Quem você é? Amém, Jesus? A Adriana Aparecida está pedindo oração. Já orei, será? Deixa eu ver, não orei, né? Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Adriana Aparecida. Clamamos a Deus por intervenção dos céus, por ajuda, socorro. Que o Senhor possa tocar profundamente a vida da tua filha, em nome do Senhor. Trazendo sobre ela uma unção e graça e poder do teu Espírito. Dando a ela libertação e vitória nessa noite. Em nome de Jesus. Eu clamo e declaro sobre ela a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém, Adriana? Deus abençoe. Glória a Jesus. Se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve, tá? A Raquel precisa de oração. Como é que é? Não joga o espírito da contenda. Raquel, ore por mim agora, por favor. Pai, eu oro nesse momento pela vida da Raquel Souza. E nós estamos repreendendo agora todo espírito de contenda. Todo espírito de confusão que tem muitas vezes, meu Pai, cercado aí a vida da Raquel. Nós estamos declarando por terra esse espírito maligno. Nós estamos declarando destruído esse espírito maligno em nome do Senhor. E nós estamos profetizando sobre a vida da tua filha paz, harmonia e tranquilidade em nome do Senhor Jesus. Amém, Raquel? Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Vai lá e se inscreve no meu canal. Não fique sem participar, estarmos conosco. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Está dizendo aí o nosso amigão Sandro. Ó, Adriana também aqui, a minha discípula. Adriana, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda, viu? A Adriana é uma discípula lá da nossa igreja, é um membro da nossa igreja. E está conosco aqui hoje, fico bastante feliz. Então nós já temos aí a Silvia, que faz parte da nossa igreja virtual, e também a Adriana, aí, que faz parte da nossa igreja física aqui de Campinas. Deus abençoe a todos vocês. Queridos, para quem não sabe, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade Evangélica Esperança, e nós estamos abrindo aí uma igreja virtual, até mesmo algo que Deus pôs no coração da Silvia, e nós abrimos essa igreja e estamos começando, né? Qual que é o projeto dessa igreja? Mentorearmos você que não está em igreja nenhuma, que não frequenta igreja nenhuma, mas sente a necessidade de estar focado no reino de Deus, de estar aprendendo as coisas de Deus, de estar junto com um homem de Deus para orar por você, interceder por você, para ser o seu pastor, vamos dizer assim, tá? E Deus colocou isso no meu coração e nós estamos fazendo aí, tá, esse trabalho. Então, se você quiser participar conosco, o telefone é 19 99702 3477. Você vai procurar. Você vai estar lá e vai entrar no WhatsApp e vai me acessar no WhatsApp, tá bom? E eu vou passar você para o nosso grupo da nossa igreja virtual, onde nós estamos disponibilizando ali os estudos, onde a gente faz oração todos os dias pelos nossos irmãos, e também chamamos aí para essas lives que nós participamos, e também, né, os vídeos que eu faço corriqueiramente ali, trazendo um ensinamento da palavra do Senhor. Então, eu quero chamar você para participar conosco, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. A Silvia está dizendo, olha, para mim está fazendo muito bem. Ela me procurou dizendo que não estava conseguindo se encaixar em nenhuma igreja ali onde ela estava, e ela disse se nós poderíamos abrir essa igreja virtual para poder ajudar ela aí no processo espiritual de crescimento, e nós então começamos esse trabalho, e Deus tem abençoado a vida dela, segundo o testemunho dela aí mesmo, que ela acabou de relatar. Então vem conosco, querido. Se você não faz parte de igreja nenhuma, vem conosco. Vem fazer parte da igreja Acesso Virtual, onde o pastor Marcos aqui de Campinas será o seu pastor, né, integral, onde nós vamos estar aí dando maior atenção, orando por você, ajudando você na caminhada cristã, te ensinando a palavra e tirando aí as suas dúvidas acerca do reino de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fica aí, ó, o telefone a Silvia acabou de colocar aí, 19 99702 3477. Pega esse telefone, marca aí e vem conosco, porque Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Amém, Jesus? Então, olha só, nós vamos ver aqui então que a primeira verdade
é que Deus vê além das aparências, tá? E foi assim como Deus fez com Davi, quando ele, aliás, com Samuel, quando ele foi na casa de Jessé, quando ele pensou que aqueles irmãos de Davi seriam os escolhidos, por eles serem homens de guerra, por eles serem homens preparados, tá? Mas de repente Deus mostra, não é esse que eu escolhi. Quem eu escolhi, eu vou te mostrar na hora certa. E a Bíblia diz que ele vai passando um, passando o outro, e ele vai sempre ali julgando pela aparência. E Deus diz, não é pela aparência que eu vejo o coração. E quando Davi chega, Deus diz, é esse o homem, ungi porque esse o é. E quando acontece isso, então eu acredito que foi uma lição muito grande para Samuel. Porque Samuel é como nós. Nós, muitas vezes, olhamos pela aparência, tá? Mas nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. Nós devemos julgar as pessoas pelos frutos que elas apresentam. São os frutos. Jesus diz, é pelo fruto que conhecereis as árvores. Não é apenas a boniteza, né? Porque tem gente que chega e diz, nossa, fulano de tal é tão isso, é tão aquilo, e por isso as pessoas se entregam. E não é por aí. Tem que saber os frutos que a pessoa apresenta, não a aparência apenas, mas sim pela essência que tem dentro de cada um. Amém? Então, olha só, o texto lido afirma que o homem enxerga apenas o exterior, mas Deus conhece o íntimo do coração. Ele se agrada de uma vida sincera, marcada pela verdade e pela integridade. Pois para o Senhor o que realmente importa não é a imagem que mostramos, mas é a essência que carregamos diante dele. É a maneira como nós vivemos em relação à sua palavra. São os frutos que nós apresentamos diariamente. É isso que marca para Deus. Não é a aparência. Não é o seu carro, não é a sua conta bancária, não é a sua fama, tá? Não é o que as pessoas pensam no sentido de louvor em relação a você, mas é o que Deus vê no fundo do seu coração. Por isso que nessa noite, amado, não viva de aparência. Viva pela essência. A Bíblia fala sobre nós sermos participantes da glória do Eterno. E como é que nós vamos ser participantes da glória do Eterno? Nós temos que viver a verdade. A verdade tem que ser absoluta até mesmo quando falharmos. Eu lembro que no passado, há muitos anos atrás, quando nós nos convertemos, quando uma pessoa errava, ela vinha aos prantos, chorando e dizendo, olha, eu pequei, eu fiz isso. Hoje, é impensável alguém fazer isso hoje. As pessoas não reconhecem mais os seus erros, as pessoas não confessam mais os seus pecados, as pessoas simplesmente ignoram o fato delas errarem e simplesmente elas não querem consertar os seus erros e vivem então de aparência. Crescer espiritualmente é quando obedecemos a palavra e não o tanto em que conhecemos a palavra. Sim, é verdade, Silvia, tá? Se você aprendeu e praticou, você vai crescer muito mais do que uma pessoa que conhece muito a Bíblia e não pratica. A Bíblia, o próprio Jesus diz, né? A quem que eu vou semelhar o homem, né, prudente? Ele diz, aquele homem, eu vou semelhar o homem prudente com aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, quem ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante àquele que colocou a sua casa sobre a rocha. Jesus deixou claro isso para nós. Então não é sobre palavras, mas é sobre frutos, é sobre vivência, é sobre o que está dentro de você, não o que está fora de você. Tá entendendo? Então nessa noite, sabe, aceita isso no seu coração, não viva de aparência, não fica pensando em agradar os outros, em mostrar que você é o pai, é o tal, é isso, é aquilo, que você faz, acontece. Não seja assim. Porque Deus te conhece. Deus sabe o que está dentro do seu interior, dentro da sua vida. Da mesma forma como existem muitas pessoas que são desprezadas, menosprezadas, né? São deixadas de lado, ignoradas. E, no entanto, muitas vezes, essas pessoas têm muito mais a oferecer pelo fruto que ela gera do que algumas pessoas que só têm palavras bonitas, entendeu? Então, nessa noite, não viva de aparência. Em sua opinião, qual é a maior diferença entre viver de aparência e viver em sinceridade diante de Deus? Qual é a maior diferença? Algo para você refletir, uma pergunta para você refletir. Na sua opinião, qual é a maior diferença entre viver de aparência e viver em sinceridade diante de Deus? Você vai, quando você conhece uma pessoa que é sincera, né, inclusive até essa palavra sincera, ela vem da ideia, né, do teatro grego, que eles usavam aquelas máscaras
para se tornar, né, um ator. Por isso que fala a palavra sinceridade, significa que é a pessoa que está sem aquela máscara. Porque era máscara de cera, né? Então dizia sem cera, sem a máscara, sem o papel do ator, mas sim ser a pessoa de fato, como ela é. Essa é a ideia de sinceridade, entendeu? Né? Então, na sua opinião, a maior diferença, qual é a maior diferença entre viver de aparência, que é viver com a máscara, é ser um ator, é viver um personagem que você não é, entendeu? Ou viver aquilo que de fato você é, aquilo que de fato você tem, aquilo que de fato está dentro da sua vida, dentro da sua alma, do seu coração. E isso é muito bom para a gente refletir, porque se nós estivermos com algum problema dentro da nossa alma, nós temos que chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, ajuda a melhorar a minha alma, me ajuda a tirar isso que não te agrada dentro de mim. Porque quando nós reconhecemos que temos um problema dentro de nós, ó, o Zé chegou aí, Zé Roberto, Deus abençoe. Nós vamos colocar diante de Deus e pedir para Deus limpar, para Deus tirar aquilo. Tá entendendo? Agora, se nós quisermos simplesmente viver de aparência, nós vamos ignorar os erros que estão dentro de nós. Nós vamos ignorar os pecados que praticamos. Nós vamos ignorar, muitas vezes, as iras que nós apresentamos, o desejo de vingança que está dentro de nós. Nós vamos ignorar tudo isso. E vamos passar para os outros aquela ideia de amoroso, de bondoso, de meigo. Quando lá no fundo do coração, né, a pessoa tem atitude de serpente. Então, nessa noite, amado, Deus manda dizer para você: não viva de aparência. Arranque a cera. Deixa de ser um ator. Começa a viver a realidade que Deus projetou para a sua vida. Não tente enganar os outros. Porque quando você tenta enganar os outros com a sua aparência, você não está enganando ninguém, você está enganando a si mesmo. Amém? Então, nessa noite, entenda bem. A primeira verdade é que Deus vê além das aparências. As pessoas não veem. O seu líder não vê. Muitas vezes as esposas não veem o coração do seu marido. Às vezes o marido não conhece o coração da sua esposa. Não consegue entender o que está lá dentro dela, nem dentro dele. Mas de uma coisa eu sei. Deus vê. Deus ouve. Deus conhece. E nós temos que ter muito cuidado. Porque talvez você ache que você está enganando a sua esposa. Talvez você ache que está enganando o seu esposo. Mas na verdade você está enganando a si mesmo. Porque Deus conhece o seu coração. Então Deus vê além das aparências. Essa é a verdade. 3 verdades que nos alertam a não viver de aparência. A primeira verdade é: Deus vê além das aparências. Não tentes enganar. Porque Paulo diz para Timóteo que nos últimos dias os homens seriam enganadores e seriam enganados. Porque são sementes plantadas. Se você tentar enganar os outros, você vai ser enganado. Você vai ser enganado por Satanás. Às vezes não é pela pessoa que você enganou, mas você está sendo já enganado. Todas as vezes que nós propomos enganar alguém, nós já estamos sendo enganados por Satanás, achando que nós vamos levar vantagem. Quando na verdade nós estamos perdendo ponto para com o reino de Deus. Ponto para com Deus. Então nessa noite, não viva de aparência. E a primeira verdade é: Deus ele vê além das aparências. A segunda verdade é: viver de aparência traz peso e escravidão. Porque você vai ter que sustentar algo que você não é. Você vai ter que mostrar algo que você não tem. Tá entendendo? Então não tenta viver de aparência. Não tenta viver como um ator. Um papel que não é seu. Deus não te chamou para você ser um ator. Deus te chamou para você ser alguém que viva as verdades dele. Amém, Jesus? Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei-vos a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Viver de aparência traz peso e escravidão, traz jugo, porque você vai ter que sustentar algo que você não é. Você vai ter que mostrar algo que você não tem.
Quem tenta sustentar uma imagem falsa acaba vivendo sob o peso da hipocrisia e da cobrança alheia. Viver de aparência é viver preso aos que os outros pensam e não ao que Deus deseja. Isso gera ansiedade, insegurança e falta de paz. Jesus nos chama para a liberdade. Viver debaixo da verdade e não da mentira. Ser luz e não sombra. A verdadeira liberdade está em ser aquilo que realmente somos em Cristo. Essa é a verdadeira liberdade. É você ser aquilo que de fato você é em Cristo. Sem máscaras. Sem desempenhar um papel aleatório. Deus não te chamou para você ser um ator. Deus te chamou para você ser verdade. Para você viver a realidade espiritual. Para você ser aquilo que Ele disse que você seria na presença dEle. Viver de aparência é viver na mentira. E a mentira aprisiona. A mentira aprisiona. Mas quando somos verdadeiros diante de Deus e das pessoas, encontramos cura. Quando nós falamos aquilo que somos de verdade, ainda que nós possamos ter os piores problemas de alma, muitas vezes preso por alguma situação deste mundo, por algum vício, por alguma coisa ruim. Mas quando nós somos verdadeiros, nós simplesmente ficamos desnudados diante de Deus, nós ficamos nus diante do Senhor, de maneira que Ele vem nos cobrir, de maneira que Ele vem nos limpar, de maneira que Ele vem nos purificar. Amém, Jesus? Agora, se nós colocarmos uma máscara e queremos mostrar algo que nós não somos, Deus simplesmente diz: esse eu já tenho rejeitado. Você vai ver que essa expressão que Deus fala para Samuel em relação aos irmãos de Davi, é uma expressão que Deus fala porque Deus conhecia o coração deles. Deus sabia que eles só tinham tamanho, só tinha, aparência de homens poderosos. Porque quando o Golias se levanta e diz: dê-me um homem para guerrear, e há de ser que quem vencer uma nação fica sendo escravo da outra nação, a Bíblia diz que quando Golias levantava a voz, eles corriam. Isso deixa claro que eles só tinham tamanho e aparência. E Deus conhecia isso. Embora as pessoas não conheciam. Todo mundo olhava para eles e via: esses homens são guerreiros, esses homens são valorosos, esses homens são isso. Mas Deus conhecia. E quando Deus fala para Samuel, Deus diz assim: olha, esses homens, ele diz assim: eu não olho a aparência, eu olho o coração, porque esses homens eu já tenho rejeitado. Porque Deus já conhecia o coração deles. E uma outra certa feita, Jesus pregando, e Jesus diz, a Bíblia diz, e Jesus não confiava neles, porque o Senhor Jesus conhecia os corações. Tudo que os homens estavam maquinando na sua mente, na sua alma, Jesus sabia o que estavam falando. Por isso que Jesus não confiava neles. Então, querido, nessa noite, não viva de mentira, não viva de aparência. Não queira ser algo que você não é. Não mostre algo que você não tem. Amém, Jesus? Mas quando somos verdadeiros diante de Deus e das pessoas, encontramos cura, libertação e paz. E a pergunta que eu falo para você nessa noite é: na sua opinião, de que maneira viver de aparência pode trazer o peso da escravidão a uma pessoa? É algo para você refletir. Quando a pessoa vive de aparência, né? Como é que essa aparência pode trazer para ela um peso de escravidão? Tem pessoas que falam tanta mentira, que elas acabam acreditando na própria mentira. Só que aí de repente a casa cai. O castelo de areia se desfaz. O castelo de carta, né? Se desfaz. Porque não tem verdade ali. Então nessa noite, querido, Deus te chama: não viva de aparência. Porque senão você vai se tornar escravo de algo que você não é, de algo que você não tem. Seja verdadeiro. Eu vi um testemunho de uma moça aqui na internet, de que no passado ela era garota de programa. E aí quando ela foi para a igreja, ela conheceu um rapaz, e ela gostou muito desse rapaz e queria se casar com aquele rapaz. E Deus abençoou, que deu tudo certo, e eles começaram a namorar. E a primeira coisa que ela fez
foi contar pro rapaz que ela era garota de programa no passado, antes de aceitar Jesus. E o rapaz simplesmente disse para ela, olha, eu não posso mudar o teu passado, eu não estava lá, não tem nada a ver comigo, então o que conta daqui para frente? Esquece isso tudo. Só que lá na frente, a filha desse rapaz, que era crente, fazendo as pesquisas na internet, descobriu no passado algumas fotos dessa mulher. Foto dela que estava ali em exposição, mostrando o corpo e tal. E ela chegou para o pai dela e disse, olha, tá vendo? Ela não é crente coisa nenhuma. Ela é um garoto de programa. O senhor não vai casar com uma mulher desse tipo. E fez de tudo para o pai dela não casar. E o pai dela disse, não, minha filha, mas ela já me contou essa história. E eu já recebi ela, até porque eu não fiz parte desse passado dela. O passado dela não me interessa, não me importa. O que importa é daqui para frente. E aí o que aconteceu? Passou uns anos, essa moça que tanto falou mal dela, se desviou do caminho do Senhor. E foi para o mal, foi para o pecado. E ela continuou firme. E amanhã depois ela virou uma missionária na igreja, começando a pregar a palavra do Senhor. Então, querido, mesmo que você seja a pior pessoa do mundo, mas se você for verdadeiro, falando as verdades, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus renova, Deus faz grandes coisas. Mas agora se a pessoa começar a querer, muitas vezes, julgar os outros e esconder os seus erros, você não vai prosperar. Você não vai prosperar. Então, nessa noite, toma posse disso, dessa palavra. Não viva de aparência, tá? Não viva de aparência, porque a aparência traz escravidão, traz peso. Você não precisa sustentar algo que você não é. Você não precisa trazer uma ideia de algo que você não tem. Não faça isso. Viva a verdade de Deus em todas as instâncias. Amém? E não tenha dúvida, querido. Você vai viver uma vida mais leve. Você vai viver uma vida mais feliz. E Deus vai poder te usar de verdade. Porque você não será um sepulcro caiado. Sepulcro caiado aqui é a ideia daquele jazigo de cemitério onde as pessoas pintam, né? As pessoas pintam. Hoje, na época de Jesus, está falando caiado porque era usado um cal para dar uma pintura nos túmulos. Hoje as pessoas colocam mármore no túmulo. Que coisa mais linda. Você vai no cemitério, você fica bobo de ver aquele jazigo bem feito, com mármore, com bronze. Mas se você abrir, você vai ficar chocado com o que tem lá dentro. Tá? É isso que Jesus está falando. Não adianta aparência. O que adianta é o que está lá dentro. E hoje é noite de Deus mudar você por dentro. Para trazer em você não apenas essa ideia de aparência, mas trazer essência, trazer verdades. Amém, Jesus? Então a primeira verdade aqui é que Deus, o nosso Deus, ele vê além das aparências. E a segunda verdade aqui é que a aparência traz peso e escravidão. Nós não podemos continuar sustentando algo que nós não somos. Nós não podemos continuar querendo mostrar algo que nós não temos. Temos que ser justos, entendeu? Quem quiser nos aceitar, nos aceite como somos e com o que temos. Se eles não quiserem, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que ser essência. E nós temos que mostrar aquilo que temos de verdade. E nunca aquilo que não temos. Amém, Jesus? A terceira verdade é que a essência agrada a Deus. Deus, ele não está preocupado se você é perfeito ou se você é falho. Deus quer que você viva uma verdade. Essa verdade você tem que viver. Essa verdade é a essência do que você é. Se você estiver errado, chega diante dele e diga, eu estou errado. Se você está certo, chega diante dele e diga, eu estou certo. Está entendendo? Deus, a única coisa que Deus quer é verdade. Deus quer a verdade de nós. Então o que agrada a Deus é a nossa essência. E essa essência, ela gera frutos de mudança. O que você é hoje, daqui a alguns anos, se você não propor não ser religioso e não ser um hipócrita, mas ser um crente de verdade, Deus vai mudar. Deus vai mudar a sua essência, Deus vai ampliar a sua essência, Deus vai multiplicar frutos na sua essência. Mas agora, se você simplesmente entrar no caminho da religiosidade, querendo mostrar a aparência de santidade, querendo mostrar a aparência de grandeza, querendo mostrar algo que você não é, meu filho,
simplesmente a caminhada vai se tornar um peso tão grande para você, que logo, logo você vai desistir. Os que desistem da caminhada cristã, desistem porque, ao invés de escolher a viver a essência, escolheram viver a aparência. E não tem como se sustentar há muito tempo. Então a essência sim agrada a Deus e gera fruto. A aparência não. A aparência não. E quem vai te deixar você bonito na foto é o próprio Deus, quando você decide viver a essência. João 15,5 diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Somente quem permanece em Cristo dá frutos verdadeiros. A aparência pode até impressionar por um tempo, mas não gera transformação duradoura. Uma pessoa que quer viver sem Cristo, querer viver na força do seu braço, na sua integridade humana, no desejo de mostrar que ele é capaz para isso, para aquilo outro, chega uma hora que ele não vai conseguir continuar sustentando essa aparência. Tá entendendo? Porque não teve uma transformação duradoura. Mas aqueles que realmente se ligaram a Cristo de verdade, esses terão mudanças duradouras, mudanças que vai gerar frutos em outras pessoas, e o prazer de viver na presença de Cristo vai aumentar a cada dia. Cada dia que passa, ele vai ficar mais apaixonado por Cristo e vai querer estar mais na presença de Cristo, porque ele percebe que não tem como ser sem estar em Cristo. Não tem. Não tem como você ser a essência verdadeira sem Cristo. Por isso que ele deixa claro, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Não haverá frutos na nossa vida sem Cristo. Por isso que nesta noite, Deus te chama a atenção. Tá? Aqueles que querem viver aparência, pode até impressionar por um tempo, mas não gera transformação duradoura. Vai chegar uma hora que o peso dessa aparência, o peso desse papel em que você está representando, tá entendendo? Vai ser tão pesado que você vai simplesmente abandonar o barco. Mas se você estiver ligado na videira, a essência de Deus vai entrar na sua vida e você vai gerar frutos, mas frutos maravilhosos. A essência, porém, é fruto de uma vida enraizada em Jesus, que se reflete no caráter, nas atitudes e no testemunho. Deus nos chama para viver de maneira autêntica, produzindo frutos que glorifiquem o seu nome e impactem as vidas. Deus quer que a nossa vida gere vidas. Deus quer que os frutos do Espírito que está em nós gerem nas pessoas um desejo de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo, de viver com Ele. Esse é o grande desafio. E eu não vou conseguir isso através da minha aparência, através da força do meu braço, através da minha capacidade intelectual. Eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir isso estando ligado na videira e produzindo os verdadeiros frutos da vida eterna. Ele não se impressiona com rostos bonitos, roupas caras ou palavras bem ensaiadas. O que realmente importa para ele é o coração sincero, é sem cera, é sem ser um ator, é ser você mesmo. Amém, Jesus? A vida íntegra e a fé genuína. É isso que ele pede de mim e de você nessa noite. Abandone as máscaras. Abandone esse papel ridículo que Satanás te impôs viver, dizendo que você será feliz, será abençoado, que você será grande sendo dessa forma. Não existe um outro caminho a não ser o Senhor Jesus. E a pergunta que eu digo para você nessa noite é: quais frutos podemos gerar quando vivemos uma fé sincera e não apenas aparência? Eu nem consigo dimensionar quantos frutos e quais seriam os frutos que nós vamos gerar. Porque a expectativa de Deus é tão alta, tão grande em relação às nossas vidas, que quando nós estamos ligados em Cristo, Ele faz grandes coisas através de nós. Então nessa noite, querido, eu quero chamar a tua atenção. Não viva de aparência. Não sustente um papel de ator, tá? De engano. Não faça isso. Venha viver a verdade de Deus.
venha estar diante do Senhor, sendo um crente fiel, sendo um crente verdadeiro, e sendo verdadeiro até mesmo nas suas falhas, nas suas fraquezas. Por que não? Muitos ignoram que o fato de Jesus ter morrido na cruz, ele morreu por conta dos nossos pecados. E quando a Bíblia fala dos nossos pecados, a Bíblia fala dos nossos pecados antes, durante e depois. Então, Jesus não morreu apenas pelos pecados que nós aceitamos a Jesus foram perdoados. Não. Jesus morreu também pelos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia e os pecados que nós vamos cometer ainda para o futuro. Mas para isso nós precisamos ser verdadeiros para com Deus. Eu até digo que quem confessa o seu pecado e deixa, que alcança a misericórdia, como diz a Bíblia, é liberto de pecar. O desejo de pecar na nossa vida está quando o pecado se faz senhor sobre nós. Por isso que a Bíblia diz, não se permita se tornar escravo do pecado. Porque quando o pecado se torna senhor sobre nós, aí nós pecamos deliberadamente. Mas quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, nós pecamos raramente. E quando nós pecamos, cai sobre nós um sentimento muito forte de reconhecimento, de falha, de pecado, de confessar, de pedir perdão. Então nessa noite, põe isso no seu coração. Não aceite viver de aparência. Não aceite viver, tá entendendo? Uma vida de engano. Não aceite viver uma vida ali diante das pessoas, um tipo de vida, e nos bastidores outra vida. Não. A nossa vida tem que ser uma só. Tá entendendo? Nos bastidores e no público tem que ser uma vida só. Porque nós fomos chamados para vivermos a essência de Deus. Então a conclusão é essa. Não viva de aparências. O que sustenta a vida cristã não é a imagem diante dos homens, mas é a realidade diante de Deus. Não são os homens que te aprovam. Não são os sistemas desse mundo que te aprovam. Não são as religiosidades que te aprovam. O que te aprova é a palavra, é o Espírito, é Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então, se tem alguém que você precisa prestar conta todos os dias, esse alguém é Deus. Esse alguém é Jesus, esse alguém é o Espírito Santo, esse alguém é a palavra de Deus. Por isso que antes de você se preocupar com o que as pessoas vão dizer, vão pensar, se preocupe com o que Deus pensa, com o que Deus diz acerca de qualquer situação da sua vida. Amém, Jesus? Então o que sustenta a vida cristã não é a imagem diante dos homens, mas é a realidade diante de Deus. Ele deseja que vivamos em sinceridade, liberdade, autenticidade, produzindo frutos que permaneçam. Decida hoje abandonar toda a fachada. Fachada é incrível. Você vai naquelas lojas no centro da cidade, são prédios centenários. Aqui em Campinas mesmo, o centro de Campinas é centenário. Aí você vai lá, você vê aquelas fachadas lindas, maravilhosas. Mas quando tira aquela fachada, você vê um prédio podre, caindo aos pedaços. Então a fachada é bonita. Mas de fato, o prédio está todo detonado. E é assim que muitos vivem. Traz uma fachada de coisa linda, de coisa bonita, mas lá dentro está tudo detonado. Então nessa noite, é noite de você parar de viver de aparência. Produzir frutos que permaneçam. Decida hoje abandonar toda a fachada e caminhar em integridade diante do Senhor. Viva em Cristo e a sua vida será um reflexo verdadeiro da glória de Deus. Deus está te chamando nessa noite, querido, para você parar de viver errado. Para você parar de mostrar algo quando na verdade você vive uma outra coisa daquilo que você mostra. Você não está enganando a Deus, está enganando a si mesmo. Você pode até enganar pessoas desavisadas, mas você não está enganando a Deus. E na hora certa, Deus entrará com juízo sobre a sua vida. Por isso que você precisa confessar o seu pecado, pedir perdão para Deus, aquebrantar o seu coração e procurar viver a essência que Deus tem para a tua vida.
E essa essência está muito clara, descrita na palavra de Deus. É só você ir lá e ler a Bíblia. É só você estudar a palavra do Senhor. Como eu sempre tenho dito aqui, o próprio Jesus disse: examinai as sagradas escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se você lesse a Bíblia de verdade, a visão que você teria das coisas de Deus seria diferente. Existe um monte de pessoas que falam mal da Bíblia, mas eles nunca leram a Bíblia e falam mal da Bíblia. Eu já li a Bíblia 21 vezes, querido. Eu digo para você, eu nunca vi algo tão tremendo e fantástico como a Bíblia. A Bíblia é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Então nessa noite eu te desafio a você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não mudar a tua visão em relação ao mundo, em relação a você mesmo, em relação a tudo que te cerca. Então nessa noite, saia da aparência. Saia da aparência e venha viver a verdade de Deus. Venha viver a essência de Deus. Porque o Senhor tem muito mais para a sua vida. Mas muito mais. Mas muito mais. E quando eu digo muito mais, eu não estou dizendo muito mais no sentido de sucesso humano, não. Mas eu estou dizendo de presença de Deus. De você caminhar com Ele. De você conhecê-lo. De você se entregar a Ele. Dele falar na sua mente e no seu coração. Dele mostrar para você as verdades que o mundo não te apresenta. Porque o nosso Deus, Ele é verdadeiro. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nessa noite, para de viver mentira e engano. Para de sustentar um papel de um ator que você não conseguirá levar adiante. Deus está te chamando para você ser verdadeiro. Amém, Jesus? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo, a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Quero chamar a sua atenção. Se você tem estado comigo aqui, tem sido abençoado com essas ministrações que eu tenho ministrado segunda, quarta e sexta, e de repente você queira nos ajudar no nosso trabalho que nós realizamos aqui, com uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus pôs no seu coração. Inclusive agora vamos ter a festa das crianças, dia 25 agora, e eu quero a tua ajuda, você puder nos ajudar com qualquer quantia que Deus colocar no seu coração para fazer esse trabalho. Nós vamos separar, nós vamos fechar a rua, alugamos vários brinquedos, nós teremos muitas crianças ali, e as crianças estarão ali praticamente o dia inteiro, comendo, se alegrando, recebendo presente, e sendo ministrada também pela palavra de Deus. Então se você puder nos ajudar com qualquer quantia para esse trabalho, com certeza Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Amém? Então não fuja dessa responsabilidade, porque se a igreja se ocultar, se a igreja simplesmente se omitir de fazer esse trabalho com as crianças, né? Principalmente num dia tão festivo como é outubro, que é o mês das crianças, então se nós deixarmos de fazer isso, com certeza nós estamos perdendo uma grande oportunidade de evangelizar mais crianças, trazerem mais crianças para a presença do Senhor. Então se você puder nos ajudar, você faça, e você que é do TikTok, nós não temos o Pix da igreja aí no TikTok, tá? Você tem que entrar no privado e dizer: pastor, eu quero ajudar, aí eu passo para você. O pessoal do Kawai tem o Pix em todos os vídeos aí abaixo da igreja, você pode nos auxiliar e depois eu estarei orando por você, tá? No demais, eu peço para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu estou aqui segunda, quarta e sexta, eu não comecei hoje, tá? Nós estamos aqui desde a pandemia fazendo esse trabalho, e Deus tem nos abençoado com uma palavra, né, trazendo uma palavra de revelação para vocês, e eu tenho certeza que essa palavra tem sido uma palavra de bênção. Então se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal. E eu quero lembrar a todos que nós abrimos agora a nossa igreja SESC virtual. SESC significa Comunidade Evangélica Cristo é a Esperança. E então nós temos agora esse modelo aí virtual para aqueles irmãos que não querem frequentar nenhuma igreja física, que está decepcionado com A, com B, e triste e tal. Mas eu entendo que você não pode ficar parado, porque esse tempo de paralisia é o tempo que o inimigo vai trazer muitas dúvidas no seu coração e te separar cada vez mais de Deus. E nós estamos aqui para te ajudar com o ensinamento da palavra de Deus, com oração, né, com direção. Então, em suma, eu quero ser o seu líder, eu quero ser o seu pastor, eu quero ser o seu discipulador, se você deixar. Então, se você quiser fazer parte da nossa igreja, tá? O telefone aí é 19997023477. Você marca esse telefone, entra no WhatsApp e entra em contato comigo. E diga assim: pastor, eu estou vindo lá da live e eu quero saber mais sobre a igreja virtual. E se você realmente quiser, eu vou apresentar para você. Se você quiser,
Você vai ser um membro da nossa igreja e eu vou estar em contato com você como seu pastor, como seu discipulador, e vou estar te orientando aí, né, todos os momentos que você precisar, que você entrar em contato e pedir uma direção, uma palavra, uma oração, um ensinamento. A gente vai estar ali fazendo esse papel, porque Deus nos chamou para isso, para pregar a palavra do Senhor, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Quero orar por todos vocês agora, pedir a bênção do Senhor sobre vocês e dizer mais uma vez: não viva de aparência. Procura viver a essência de Deus. Seja aquilo que você de fato é. Mostre aquilo que de fato você tem. Nunca queira ser algo que você não é e nunca queira mostrar algo que você não tem. Não carregue esse peso, porque não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você ser sincero, sem cera, para você ser verdade. Amém? Para você não ser um sepulcro caiado, mas para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vamos orar então nesse momento. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos por cada irmão, por cada irmã que esteve conosco nesta noite, por pessoas que entraram aqui com o intuito de aprender a sua palavra. E eu entendo, meu Pai, que o Senhor tem algo grande para fazer através desse trabalho que nós estamos realizando. E eu sei que o Senhor já tem atingido muitos corações, já tem agido em muitas vidas através das nossas ministrações que o teu Espírito nos dá. E eu peço que o Senhor venha abençoar nessa noite os teus filhos, aqueles que estão sustentando uma vida de aparência, aqueles que estão sustentando uma vida, meu Pai, que não era para ele estar sustentando. E por conta disso tem sido escravizado, tem sofrido, meu Pai. E eu oro por eles nessa noite, eu peço a bênção do Senhor. Eu peço que o Senhor entre com libertação, que o Senhor entre com cura nessas vidas. Traga, meu Pai amado, um novo viver para eles, através da sua palavra, através do teu Espírito Santo, para que eles venham firmar na sua presença, para que eles venham andar diante do Senhor como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e venham ser instrumento do Senhor para esses dias, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. São dias em que as pessoas, meu Pai amado, têm deixado a sua presença. Mas nós estamos aqui como arauto, como voz profética, para declarar, meu Pai, que os teus filhos voltarão a buscar o Senhor, a sentir a sua presença, a estarem diante da sua glória e a deixarem ser transformados pelo poder da sua palavra. Em nome do Senhor, eu oro por cada um deles, eu declaro eles abençoados. Eles não serão vistos como sepulcros caiados. Pelo contrário, eles serão vistos como aqueles escolhidos pelo Senhor para uma tarefa neste mundo, para cumprir o propósito que os céus estabeleceu sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor, eu oro por eles e os declaro abençoados nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus falou no seu coração, então que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça que quarta-feira nós estaremos aqui novamente. Eu estou trabalhando uma série aí sobre o Espírito Santo na quarta-feira. Eu ficaria muito feliz de ver você aqui, tá? Ali a Silva está dizendo amém, o Sandro também está dizendo amém. E tem mais uma pessoa que acabou de chegar aqui, como é que é? Miriam. Deus abençoe, Miriam. Tá? Luiz Carlos da Silva. Então, na quarta-feira, venha comigo aí para participar dessa série sobre o Espírito Santo. Tem sido tremendo. Quando eu coloquei no coração de mergulhar e estudar sobre o Espírito Santo, eu fiquei assim, sabe, querido, muitas vezes você fica maravilhado de ver tantas coisas que o Espírito Santo tem para mim, para você, e nós temos simplesmente ignorado a presença dele. Então, quarta e sexta nós estaremos aqui ministrando sobre o Espírito Santo. E eu convido você e a sua casa para estar comigo. Não saia sem se inscrever no meu canal. Amém? Deus abençoe, Silvia. Uma ótima noite, pastor. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, Sandro. Deus abençoe, Rafael. Deus abençoe Israel aí, ó. Deus abençoe Israel. Glória a Deus. Querido, Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.